Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um MP3, o Mocidade Presbiteriana de Pinheiros Podcast. Sim, eu colei só para ver a ordem dos P's, tá? Estamos aqui hoje com convidados especialíssimos que estão com a gente aqui na Conferência Impacto, que é a galera do Efeito Prisma. E pra gente já começar bem, vamos cada um se apresentar aí, que daí vocês já falam, a galera já conhece o trabalho de vocês, mas conhece vocês também. Começa aí, Gabi, Gabi, vai. primeiro. Bom, eu sou a Ana Gabriela, mas eu sou a Gabi do Prisma. Eu tenho 26 anos, eu sou de formação, sou engenheira de formação. E dentro do Prisma, assim, as minhas funções são mais essa parte administrativa, organizacional. Eu sou mais o backstage, assim, do Prisma. A Gabi é a CEO do Prisma. No fim do dia ela Ah, é. Exatamente, isso. É. Se ela manda, a gente obedece. Então, a gente tá aí, né, nessa caminhada de... Acho que tem 2 anos já, né, que a gente Vai fazer tá 3. junto. Vai fazer 3. Vai fazer 3 anos que os meninos me convidaram. E tá sendo muito bom, assim, caminhar com eles. A gente tá se sentindo muito privilegiado de participar da conferência de vocês, de estar aqui com vocês também no podcast. E acho que é isso. Ah, que legal. Eu primeiro. Vai. Tá bom, vai. Obrigado. Pode ir. Glórias. Eu sou o João, prazer, gente, pra quem não me conhece. Tenho 26 anos também, quase 27. Daqui 4 dias me dei presentes. Olha. Obrigado. É mesmo? Ué. Ó, Nossa, sabia não. tá vendo? Tá bom. Tá sendo um presente estar aqui tá vendo, né? Mas tá mesmo, tá sendo fantástico. A gente tem conhecido pessoas que a gente só conhecia no Instagram, né? Então tá sendo uma alegria enorme estar aqui. E eu sou médico, né? E fundei o Prisma junto com o Pacheco, tem uns 3 aninhos. E estamos caminhando aí com a graça de Deus. Bom, sou o Gabriel. Ô, Gabi. Não, me chama de Pacheco. Se você chama de Gabriel, ele vai ficar com raiva. Não fico com raiva. É só porque... Pô, tem muito Gabriel em um ambiente só. Então fala Gabriel, eu olho, entendeu? Mas assim, convenhamos. Quando o pessoal fala achei, eu também olho, achando que é Pacheco. Entendeu? Enfim, então... O tempo todo eu acho que eu tô sendo chamado, viu? Eu não sei se eu sou perturbado, enfim. Nossa, comigo é com título, toda vez era a redação com título. Título. Faz sentido. Faz sentido. Tá no seu lugar de fala, tá? Timóteo. Mas eu tenho 23 anos, eu sou seminarista na Cidade Viva, mas já fiz 6 faculdades. 6 faculdades. Mas não terminei nenhuma. Caralho, feio. E a que eu mais dei check ali foi cinema, fiz 2 vezes. Legal. Não terminei 2 vezes. Mas é isso, eu gosto muito dessa área artística, né? De fazer vídeo e design. E hoje no Prisma eu sou diretor criativo e designer, né? É isso aí. Eu sou o Lucas, tenho 27 anos. Sou de Bauru, interior de São Paulo, então todos aqui têm sotaque mineiro. Eu sou o único que tem um sotaque mais de interior paulista, assim. E eu sou designer de formação. Ainda trabalho na área, trabalho com um projeto chamado Bible Project também, que é bem legal. E também fiz teologia no Palavra da Vida, em Atibaia, e sirvo na minha igreja, Vinha de Piratininga também. E no Prisma, junto com os Ele é o meninos. guardião da visão. Nosso pastorzão. A gente faz de tudo um pouco, mas eu escrevo, a gente cuida da conferência lá, algumas questões de bastidores também. Enfim, a gente faz de tudo um pouco. E no final do dia ele fala, guarda o coração. Querido. Coração. Querido. Tem que guardar. E o tem que bordão guardar. aí, que legal. Os 2 pilares do Prisma aqui, ó. Gabi e Lucas. Definitivamente. Nossa, que legal, gente. Mas pra gente ir do começo, como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu a ideia de começar com o Prisma? De onde que veio o nome? Já vai 3 perguntas de uma vez, mas vocês... Legal. Tá, vamos lá. Vai lá. Vocês comecem aí. Assim, quem se conheceu primeiro foi João e Gabi, né? Mas pensando na história do Prisma, vai contar aí. Foi o seguinte, bom, eu comecei a ter contato com essas questões de diálogos culturais por uma questão que eu tinha muita dificuldade de dialogar a minha profissão, minha futura profissão na época, né, que eu não era formado ainda, com a minha fé. Isso estava começando a me incomodar bastante. Porque eu sentia que eu estava ali no meu contexto ali, eu estudei na FMG, estava no hospital ali
e não conseguia enxergar de que forma a minha fé era relevante para aquilo. Para mim, eu era, né, como outros alunos ali, e de certa forma era mesmo, né? Mas o que aquilo mudava, o que Cristo mudava na minha relação com a medicina? Eu acho que foi um contexto interessante, porque paralelamente estava acontecendo uma coisa muito parecida comigo, né? Eu estava começando a estudar esses diálogos culturais, Olha. principalmente através de Huckmacher, né? Foi minha introdução à tradição reformacional. E eu estava lendo o livro Filosofia Estética, né? Só que eu acho legal que o contexto semelhante, tipo, eu estava na faculdade de cinema na época, né? E foi muito de... A gente havia recentemente se convertido, né? Tipo assim, eu me converti em 2016, o João se converteu em 2018? 18. E isso foi em 2019, sabe? Nossa. Então, assim, foi muito... A gente já tinha uma... Eu tinha um berço Você cresceu na cristão, igreja. cresci na igreja, mas me converti mesmo aos 16, né? Aham. O João tinha acabado de descobrir, assim, mas de qualquer forma, a gente estava vendo ali como que a fé, ela precisava ser mais abrangente, né? Ela não podia ser só pro devocional. Isso que estava incomodando a gente, só que cada um no canto. Eu não conhecia o João. Enfim. É isso aí. Então, eu comecei a correr atrás, né? E na época, o que eu fiz? Vamos tacar no Google, né? Que a primeira coisa que você tem o reflexo é isso. Aí eu lembro de ter procurado um pouquinho sobre isso e resolvi, não achei nada no Google e tal, não achei nada assim, meio introdutório sobre o assunto. Aí eu fui jogar no YouTube, né? Falei, quem sabe tem uma galera falando sobre isso, né? E aí joguei lá e achei um vídeo chamado Espiritualidade Integral, de um camarada chamado Rodolfo Amorim, que na época eu não sabia direito quem era. E engraçado que o vídeo era uma palestra do Rodolfo, Aham. só que era uma palestra que não tinha imagem, era só a logo do Labri, né? Olha, Que é o ministério que Rodolfo fundou aqui, e na verdade ele é lá começou com Francis Schaeffer, né, lá na Europa, e Rodolfo conheceu e foi pioneiro para trazer isso para o Brasil. E tinha essa palestra lá, falei, vou escutar isso aqui, né? E aí comecei a escutar e, cara, aquilo ali, aquele momento de verdade mudou minha caminhada cristã completamente. E eu fiquei maravilhado com aquilo e eu li lá Labri, o que é isso, né? E joguei no Google lá Labri. Aí abri o site de Labri. E fui caçar a cara do Rodolfo, né? Porque, poxa, eu escutei a voz dele lá e eu tenho que ver a cara dele, ver quem mais está envolvido com isso, procurar mais, porque eu fiquei sedento depois daquilo. A palestra era sobre viver exatamente aquilo que eu estava procurando, viver a fé em todos os lugares, em todos os momentos da vida. E aí eu estou rolando a página para baixo e tem lá os obreiros de Labri. Aí eu vou procurar o Rodolfo, aí eu procuro o Rodolfo, aí eu bato o olho nele e vou ver a fotinha dele. Na hora que eu vejo a foto dele, eu olho assim... O cara é presbítero da minha igreja, que eu congregava, que é a Igreja Presbiteriana Buritis, lá em Belo Horizonte. Aham. O cara é presbítero da minha igreja, simplesmente. Nossa. E na época, Rodolfo estava muito atarefado com muitas palestras, viajava muito pelo Brasil, então acabava que eu não tinha muito contato com ele na igreja, né? Na época eu acho que ele estava em presbítero, não sei se ele estava em disponibilidade, né? Acho que ele não estava no mandato. E aí, só que um dia eu falei assim, cara, eu tenho que conversar com o Rodolfo, né? Aí um dia, né, passou alguns domingos, eu acho, e eu fui conversar com ele. Falei, Rodolfo, cara, o que é aquilo? Me fala mais. E nisso, sentei com ele, ele me levou pra casa dele, me falou de... Aí ele começou, né, falou de Schaeffer, falou de Doiver, já aí minha cabeça explodiu, comecei a procurar mais. Meu primeiro contato foi com o Schaeffer, e aí aquilo, eu preciso falar isso para as outras pessoas, eu não conseguia segurar aquilo só pra mim. E aí um belo dia... eu tenho um amigo em comum, né? A Gabi também conhece ele, que é o Manaus, a gente chama ele de Manaus. É um amigo em comum meu e do Pacheco. E aí o Manaus repostou nos stories um vídeo do Pacheco. Olha. Que não, era o Frônesis ou era o... Era da Frônesis. Era o Frônesis de Cristo, que depois a gente postou no Prisma também. É baseado no livro do Jonas. Do Jonas Inteligência Mandoleira. Milhada. Tá. Isso. Que daí inclusive a banda Echo se chamava Frones. Exato, mesmo? quem descobriu isso hoje? Legal. Quem descobriu isso Olha hoje? aí, tudo Pois conectado. exatamente. Conferência Não, existe algo do espírito nesse negócio, eu tenho certeza. E aí, cara, eu vi o vídeo e falei, que isso, velho? Primeiro, o cara manda muito na edição, né? Porque o vídeo é lindo, maravilhoso. E segundo, que o vídeo, ele falava muito, o conceito de Frones ele e tal, falava muito também naquele contexto que eu estava.
E aí, eu sempre muito cara de pau. Falei, vou mandar mensagem pra esse cara. Ele mandou uma caixinha de perguntas. Mandei. Aí eu vi que ele tava com aí eu entrei no perfil dele, segui ele e vi que ele tava com a caixinha de pergunta aberta. Falei, velho, vou mandar mensagem pra esse cara na moral. Coragem. Tipo assim, na cara e na coragem. Eu lembro, tipo assim, eu tava na faculdade tomando um cafezinho da cantina. Aí eu abri uma Era um caixinha. momento muito especial. Eu abri a caixinha falando assim, literatura, teologia, qualquer coisa, manda aí. Tipo, Aí e eu apareceu nada lá. a ver, né, bicho? Topa fazer um projeto envolvendo um diálogo entre cultura Caraca, e foi cidade em Belo diretaço. Horizonte. Não, foi direto, eu não tinha Nossa. falado pra ele. Né? Aí eu respondi na hora no privado, Ele assim, pô, pai, bora. E aí, assim, o projeto começou nada a ver com o que é o Prisma hoje. O projeto ia chamar o Movimento 53. Nada a ver. 53. Baseado em Isaías sim, 53. Isaías Ah, legal. 53. Mas o nome não era bom, não. O nome era ruim, eu admito, entendeu? A parte criativa é com ele, não é comigo, definitivamente. Você também é criativo. Obrigado. Para com isso. Você foi no painel do Prisma ontem, né? Parabéns. Aí a gente começou a reunir, na verdade, no começo era eu, ele, mais 2 amigos nossos, né? Que é o Kirsch e o André. Sim. Aí a gente fez uma reunião, e a reunião a gente fez um brainstormzão lá. Ia ser uma parada meio que envolvendo mais evangelismo e tal, um negócio assim. Esse é um projeto de evangelismo nas ruas e estudo nas casas. Olha. Não tinha nada a ver com Tinha isso. nada a ver. Aham, deu uma pivotada legal. Exatamente. Só que aí a gente falava assim, gente, bora reunir pra orar sobre isso, bora reunir pra discutir. E a gente não ia, Não ia. entendeu? Não, sei lá, não tinha aquela vibe e tal. Exato. E aí, a gente foi no show. Tipo assim, eu fui no show do Projeto Sola em 2019. Não, mentira. Não. É isso aí, ó. É isso aí. No Advento Tour, né? Nossa, isso é o foi- dia da conferência hoje, exatamente. Não, isso foi, na verdade, isso Tá. foi o quê? Verdade. 9 meses depois dessa conversa inicial, né? E aí eu encontrei com. Uma gestação. Ó. E aí lá no show, eu encontrei com o João, né? Esse João. Aham. Eu fiquei assim, você aqui. Eu não via ele desde aquela conversa de 9 meses Aham. atrás. Eu falei, que legal, velho. Bom show, falou. Aí a gente foi. Só que aí, assim, minhas raízes são pentecostais, não nego. E eu tava no meio do show lá, velho. E quando começou a tocar Davi do Melhor, e todo mundo começa aquele coro lá, Aham. eu olhei pra trás e a luz, né, começou a iluminar a multidão, assim, sabe? Olha. E eu meio que vi todo mundo cantando, sabe? E quando eu vi isso, meu coração queimou, assim, sabe? De ver todo mundo ali glorificando a Deus nos seus contextos ordinários, sabe? Nos seus trabalhos, em qualquer lugar, né? E eu fiquei assim, caramba, velho, eu quero isso, sabe? E aí eu cheguei no final do show e encontrei o João, né? E eu falei, ô João, você sentiu isso? E o João falou, senti. Caraca. Eu falei assim, pentecostal. As minhas raízes também são pentecostais. Mas enfim, enfim. E aí disso a gente falou, velho, é isso. A gente tem que encontrar pra fazer esse projeto sair. Na época eu tava lendo um livro do Josué Rechal, que é obreiro de Labrie Rochester, se não me engano, Inglaterra. Tá. E ele fala nesse livro de uma ideia do Doivert, né? O livro é uma introdução ao Doivert. O livro se chama Reformai a Vossa Mente. E aí ele fala de uma ideia muito interessante. Que Deus possui uma única vontade, que é perfeita e coerente. E quando atravessa o prisma do tempo, ou seja, se manifesta na criação, ela se expressa em todos os aspectos da existência humana. Em outras palavras, Deus tem uma vontade para cada aspecto da vida, né? E eu cheguei assim, chamei o João para conversar e falei, João, não vai ser Movimento 53. Vamos mudar né? esse nome aí? Mudar esse nome, tá ruim. Eu falei, que tal Prisma? Nossa, Sabe? um baita E aí legal. É o foi, nome perfeito. aí foi na hora, assim, sabe? A gente falou, nossa, é isso, É sabe? E aí foi isso. Assim, Depois disso foi muito café. Muito café. A gente se reuniu. A gente uma coisa começou que a liga fazer- a história do Prisma é café. a gente começou a fazer uma lista, né, pra gente querer visitar todos os cafés de BH, né? Ô, louco. Só que não A deu. gente- Tem muito café em BH. Realmente. Inclusive, é uma coisa que a gente percebeu aqui em São Paulo agora, né? Aqui não tem o costume de ter café em todos os lugares. Lá em BH tem em todos os lugares. É verdade. Qualquer casa tem um Cafezinho. cafezinho. Exatamente. Ô, louco. Então, assim... Se você picar o dedo no papel assim, sai café. Mas aí começou, vocês estouram, tipo, logo no início já... Foi muito rápido, né? Tipo, a gente achou que ia ser um crescimento bem gradual, a gente não A tava gente com não esperava expectativa. nada disso. Mas aí a gente postou o primeiro vídeo lá, a gente demorou pra fazer ele, né? Porque, tipo assim,
Se com 3 pessoas que a gente que escreve os roteiros do vídeo, né? Tá. Com 3 pessoas é difícil, com 2 era impossível, assim, sabe? É. Mas demorou pra sair. Mas aí a gente foi lá e fez, e postamos. Seja o que Deus quiser. E aí a gente foi dormir, e quando a gente acordou no dia seguinte, tinha, tipo, muitos seguidores. Eu acordei com uma Nossa, mensagem do Pacheco, cara. tipo assim, mano, não sei o que. Não Vai no sei o que você Instagram, falou, vai no vai no Instagram. Instagram. É, um trem assim. E, tipo assim, tinha 1000 seguidores, tipo, de manhã. E tinha, tipo, Caraca. devia ter, tipo, 12 horas que eu tinha postado. Menos de 12 horas que eu tinha postado o Aham. vídeo. Nossa. E eu fiquei assim, mano, o que tá acontecendo? E aí eu vi que tinha famosos compartilhando, sabe? Tipo assim, os vídeos. E aí, mano, no primeiro dia a gente chegou em 5 mil. No primeiro Nossa, dia. incrível. No primeiro mês, a gente chegou em 10 mil, sabe? E foi crescendo, assim, sabe? Caraca. E aí a gente meio que foi, tipo assim, mano, calma aí. calma. Tipo, Aí eu era um desses 5.000. Olha. Aí eu vi o trabalho dos caras e, tipo, mano, muito bom, né? E aí eu costumo seguir, tipo... Enfim, se eu gosto do negócio, eu quero saber quem que tá fazendo, né? Legal. Aí eu segui lá o Pacheco, o João e, tipo, mano, que legal que eles fazem, vou acompanhar eles aqui no pessoal também. Aí nisso, eu vi um stories do Pacheco um dia que ele tava lendo um livro, que era o mesmo livro que eu tava lendo. Perelandra, do C.S. Lewis, que é muito Tá. bom. E aí, tipo, enfim, eu nunca tinha encontrado alguém que tava lendo o mesmo livro. Aí eu falei, mano, tô lendo esse livro. Sabe quando você intuitivamente, né, responde assim, animado? Aí a gente se conheceu aí, né? E foi muito legal, porque, tipo assim, pô, era eu e o João, só. Aham. E aí, do nada, brotou esse cara que eu não fazia ideia, eu chamava Creative Lucas, eu não sabia o sobrenome dele. Aí eu tinha falado com ele pela minha página, que eu, de É porque desenhos, ele é assim. ilustrador, Olha. E ele, eu acho que um mês antes desse contato, você tinha feito a capa do Ultimato. Capa do Ultimato. Ah, é né? verdade. Isso do Nossa. Ultimato. E, tipo assim, era um desenho bem legal. Era bem o estilo do Bible Project, sabe? Tá, aham. Bem aquele estilo de ilustração. Eu fiquei assim, velho, esse cara é bom, velho. E aí a gente começou a conversar, e tipo assim, só que o que mais me cativou foi o fato dele gostar de Perelanda, sabe? Que é um dos meus livros favoritos, assim. E eu falei, e aí eu sou muito empolgado, né? Tipo assim, Aham. o- Isso que é bom, isso que é a bom. gente fala que o Prisma é um carro, eu sou o acelerador, o Lucas é o freio. E o João é a embreagem. E a Gabi é o volante. E o Rodrigo, que não tá aqui, é o guarda-chuva que a gente esqueceu em casa. Não, piadas Coitado, internas. piada Piadas internas. Coitado, Rodrigo. Mas aí foi legal que a gente, no primeiro encontro que, tipo, aí eles me chamaram pra conversar e tal, deu uma sinergia muito legal, né? verdade. E aí a gente foi conversando, tendo ideias junto. Pelo menos pra mim foi muito especial, assim, aquele momento de, tipo... Foi mesmo. E aí enfim, o negócio parece que, tipo, foi uma sinergia bem legal de amizade e tal. E aí eles me chamaram pra fazer parte. Pouco tempo Algo depois, no acho que mês. em poucos dias o Lucas já tava dentro, sabe? Tipo assim. Aí depois a gente tava precisando, tipo. A gente tava vendo que a gente tava muito ruim, né, de administração, assim, da coisa. E o João falou, não, conheço a pessoa perfeita. Aí a Gabi entrou. E foi engraçado que quando os dois estavam falando dos momentos separados que eles estavam vivendo, depois eu compartilhei isso com eles, mas quando o convite chegou até mim, eu estava num momento muito parecido. Nossa. Porque eu e o João, nós somos da mesma igreja, Aham. então eu seguia ele, né, no Instagram, e eu vi que ele mudou a bio e compartilhou alguma coisa e colocou o efeito Prisma. Aí eu mandei uma mensagem para ele para perguntar, né, o que é e tudo mais. Aí ele me explicou a ideia. Eu falei, nossa, muito bacana e tal, e compartilhei a respeito do anseio do meu coração, assim, porque igual eu falei, eu sou formada em engenharia e às vezes a gente tem essa ideia de que a gente está sendo relevante para o reino se a gente faz um trabalho ativamente na igreja ou, por exemplo, profissões que a gente está lidando diretamente com pessoas, que tem aquela coisa mais assim, toque e tudo mais. Aí eu falava, como eu seria uma engenheira com essa ideia de que eu tô exercendo uma engenharia para a glória de Deus, eu tô servindo a Deus através do meu trabalho. Então, eu tava nesse momento, assim, nesse conflito, nessa coisa, assim, de pensar a respeito disso, e aí foi quando o João me mandou mensagem. Aí foi assim, foi aquela coisa assim, tava orando, colocando diante de Deus toda essa, né, essas dúvidas, essas questões, assim, e aí quando o João me mandou uma mensagem, assim, eu fui muito sincera no áudio pra ele, falei assim, João, eu acho que eu não sei nem o que eu te falo, porque acho que Deus nunca respondeu de uma maneira tão clara, assim, uma oração muito específica que eu tava fazendo, de um anseio muito forte no meu coração. Então, acho que foi Deus preparando, né, as coisas, colocando esses desejos no corações dele, aí depois veio o Lucas agregando nisso, eu também nessa área mais, assim, né, de números, de administração e tudo mais. E a gente vendo como que tudo isso, que é o que a gente fala, né? Todas essas áreas, há um propósito para Deus. A gente serve a Deus
nas mais diversas áreas e a glória de Deus pode ser manifesta nelas. Então isso é muito especial, assim. E hoje a gente já tá com umas 13 pessoas junto com a... Isso. 13, né? 13. É. 13, O Allen Nilson, o Daniel Câmara, o Guilherme Jimenez, o David Ian Roth, o David Heiker, né? Rodrigo. Rariel. O Rodrigo. Ariel. Nossa, esqueci do Rodrigo. Nós temos o Rariel e o Bruno de E o Bruno. designers também, que ajudam a Marina. gente. A Marina, que é a nossa filmmaker, ela faz os vídeos, as fotos. E nós. E nós. É, E foi, mais 4 eu, aqui. João, Lucas e Gabi. Isso. É É isso aí. E é legal que é assim, todo mundo de cada um de uma área diferente. Aham. E essa Vai soma é muito brincando, legal, né? sabe? É. Cada um servindo naquilo que o Senhor tem chamado. Nossa, que legal, gente. Eu achei muito interessante também, porque assim, eu pensei, não, mas acho que eles devem se conhecer, assim, né? Crescemos junto e tal, daí um dia virou e deu essa ideia. Mas vocês se conheceram, inclusive, dentro do Instagram mesmo. Todos... Não, e foi quando eu fui conhecer eles pessoalmente, 4 meses depois até. E parecia que a gente era, tipo, amigo de longa data, assim, Nossa, até, sabe? legal, cara. É. É engraçado, eu nunca tive, tipo, um amigo que eu fiz na internet, assim. Eu também não. Aham. Sabe aquela ideia de que você não tem como você lembrar do início do sonho? É tipo isso que eu experimento, assim, com o pessoal. Tipo assim, eu não consigo imaginar uma época que eu não conhecia ele, sabe? Olha. É muito bacana, é uma experiência muito legal. Sim. E eu acho que é isso. A gente fala isso muito lá inclusive nas nossas conferências, né? Que a gente fez no ano passado. Uhum. A gente sempre fala, né? O reino de Deus é um reino de amigos, né? E a gente Legal. tem muito essa ênfase, né? Tipo, mais do que cada um ser equipado para os seus contextos, a gente quer formar comunidades, sabe? Olha. Então, assim, por exemplo, uma coisa que foi muito legal na conferência que a gente fez ano passado, a gente incentivou a galera a não deixar ninguém sozinho, sabe? Nossa, Ele falou assim, gosto quem muito aqui tá disso. sozinho? Gosto Né? demais. Ideia do Lucas, né? Se você tá do lado dessa pessoa, adota ela nessa conferência. Foi muito legal. Tipo assim, pessoas da conferência do ano passado se tornaram tipo, melhores amigas hoje, que a gente não se conhecia. Teve um casal. Teve até um casal que saiu dessa conferência. Olha só. Bem legal. Que tava na conferência aqui agora também. Nossa, que legal. Muito Cara, legal. sensacional isso. Então não fazia sentido a gente falar sobre isso se nós mesmos não fôssemos uma comunidade forte, né? Que Amigo. tivesse a amizade como é um estopim. Os posts lá, eles parecem no feed frios ali, mas aquilo ali por trás tem todo o calor de uma comunidade por trás. A gente gestou aquela ideia, a gente jogou aquela ideia para outras pessoas virem, adicionarem outras percepções, porque você viu, aqui é cada um de um canto, cada um de uma área, cada E um de um uma igreja, jeito. uma De igreja, um jeito. denominações completamente diferentes, tem desde assembleiano até presbiteriano, mais diferente que isso não dá. Né? Então, assim, nosso desejo realmente é esse. Porque a questão da igreja local sempre foi muito forte para nós. A gente nunca quis ser uma página que você aprende tudo aqui, deixa a sua igreja local, você não fala nada sobre isso lá. Tanto que a nossa caminhada, a gente tentou ser intencional nisso. Beleza, a gente tá no Instagram, beleza, mas a gente vai fazer o máximo possível pra você levar isso aí pra você conversar lá na sua igreja. E todos nós servimos na igreja local, assim, Aham. ativamente, né? Assim, a gente tem esse ministério, né? Esse trabalho que nós fazemos, mas a gente é super ativo, assim, no exercício da igreja local e a gente ama isso. A gente faz isso com o maior amor que a gente tem, assim, para Deus, servir a igreja. Eu acho que é muito do que o Sola, né, tem na questão do ministério deles e que eles falaram hoje, né? Que é realmente glorificar a Cristo naquilo que Deus nos vocacionou para fazer e edificar a igreja onde Deus nos implantou, né? Sim, nossa, é muito legal mesmo isso. E que tem uma parte que não dá pra, né, fazer pelo online, assim, né? Não dá. Não dá. E esse Esse é era um- o grande empecilho que a gente viu de cara, assim, né? Tipo, como que a gente vai fazer para ensinar as pessoas sem que elas nos tornem, tipo, as autoridades sobre a vida delas, entendeu? Tipo, a gente não quer ser pastores na vida delas. A gente quer só ensinar alguma coisinha ali, cutucar um negócio, mas deixar crescer na igreja local. E né? mais, assim, a gente também, poxa, nós somos muito jovens, né? O mais velho aqui, mas eu sou. É o O David. David. Mas o David é nosso decano. Mas assim, o mais velho é o David. E aí, e depois dele, o mais velho eu acho que sou eu. É o Gimenez. Então o E Gimenez. tem o Lucas também. Não, o Lucas é mais. 27. 27. A gente é quase igual. Então, assim, mas a gente é muito jovem, né? E a gente tinha noção de que a gente não tinha aquela caminhada cristã. Isso conta, né? Então a gente, assim, acredito que desde o começo a gente foi quebrado no sentido de vocês precisam de pastoreio, vocês precisam de pessoas perto de você mais experientes, né? Que vão aconselhar vocês. E nisso a gente teve muita gente muito legal na nossa caminhada, assim.
O próprio Rodolfo, no começo, ele nos deu conselhos muito, assim, muito pertinentes. Eu lembro de uma das primeiras reuniões que a gente fez, a gente foi com o Rodolfo. No Duque and Duke. No Duque and Duke, exatamente. Do né? Buritis. Aí ele deu algumas... Aliás, foi até engraçado, que ele deu uma recomendação pra gente, um conselho, que a gente só foi ver a verdade desse conselho recentemente. Que foi a questão dos haters. A perseguição, né? Tipo assim, acaba que tem muita crítica, né? Porque esse movimento, ele tem, tipo... tipo assim... A gente coloca isso como se fosse, tipo... É isso aí mesmo, mas tem muita gente que discorda do que a gente tá falando, né? É um tema não é novo, mas é novo, vamos colocar assim, né? A gente tá falando mais ativamente desse assunto de um tempinho pra cá, né? Talvez 15, 20 anos pra cá. O próprio Rodolfo teve essa percepção e por isso mesmo ele teve o interesse de ir lá na Europa para trazer abrir para cá, porque ele percebeu que não se falava tanto sobre isso em relações culturais com o cristianismo aqui no Brasil. E eu acho que o que mais atrai, né, esse tipo de discurso das pessoas que discordam, que tem uma opinião contrária, na verdade, né, com o que a gente fala, é aonde nós estamos, né? Porque a gente está no Instagram, que é o meio de consumo de conteúdo mais rápido que as pessoas mais utilizam. Porque se elas quisessem ter esse tipo de conhecimento, elas teriam que buscar na fonte, então ela teria que buscar livros, pesquisar a respeito disso. E hoje a nossa sociedade é imediatista, então ela consome um conteúdo muito rápido ali rolando um feed e a gente está lá. Então, querendo ou não, a gente está alcançando muito essa geração mais imediatista, então acaba que mais pessoas vão ter opiniões a respeito daquilo que nós fazemos. E a ideia era ser justamente pegar esse ponto. A gente sabia que esses livros, por exemplo, não se lia... Claro que, assim, o pessoal, no seminário e tal, o pessoal lia Schaeffer, o pessoal talvez lesse Doivres, não sei, né? Mas o pessoal não tinha o costume não eram autores, assim, super populares, igual são hoje, né? Kimak, depois da música, né? Sabe exatamente. Canta música e tal, uma beleza. E aí, né? E aí esses livros, eles começaram a ser traduzidos de pouquíssimo tempo pra cá, né? Teve, por exemplo, tem edições antigas lá do Schaeffer e demorou para novas edições serem lançadas. Ficou anos e anos e anos sem lançar. A Ultimato lançou A Morte da Razão agora. Né? Sim, lançou há muito tempo atrás. Lançou há muito tempo. Mas ela tava fora de estoque há muito tempo. Caraca. Né? A minha edição do Morte da Razão é de 78. E é uma edição muito antiga e todas as páginas estão caindo. Todas soltaram. Eu tive que colar todas com Durex. E a ideia era trazer esses autores para uma linguagem assim, que é mais factível ali para a realidade do pessoal, um pouquinho mais digerida, um pouquinho mais que o pessoal compreenda aquilo, para que eles sejam instigados a procurar mais e ler esses autores e tudo mais. E mesclar isso junto com boa estética, que é uma coisa que a gente tenta, a gente prima por isso desde o começo, né? E aí vem muito do James Smith também, que fala sobre as afeições, você, aquilo que é uma importância não só da razão, né? Trazer um bom texto do post, mas por trás do post também você tem que conectar com suas afeições, né? Então a gente tenta juntar essas duas coisinhas. Legal isso. E eu achei interessante que você tinha falado, João, da outra vez, que você soube daquilo, vocês sentiram que vocês tinham que falar, que vocês tinham que trazer, fazer com que mais gente soubesse. E aí eu queria ouvir de vocês, vocês tratam, né, das relações culturais, falam bastante de cultura, de juntar com música, que pegar, né, analisar a música, analisar filmes, analisar muito material. E como vocês enxergam, tipo, a relevância disso para as pessoas, sabe? Tipo, por que um jovem hoje tem que parar e entender sobre cultura, tem que entender sobre cosmovisão? Então, abro aí para vocês. Por que... eu acho que assim, o Prisma, a gente vê o nosso projeto como um projeto missionário, né? Missões urbanas, né? Então, assim, o nosso maior interesse é equipar as pessoas para que elas possam dialogar com o diferente, sabe? Então, assim, a nossa intenção está longe de ser trazer uma visão cristã da música do Alceu Valença para que a pessoa possa escutar com a consciência limpa. Tá? Não é isso que a gente propõe. Ou então achar Jesus em todas as... Ou achar Jesus em todas as coisas, porque de fato não está. Todos os filmes. Né? Não é assim. Não é assim. Não é porque Deus é Senhor sobre cada centímetro quadrado
que Jesus está em cada, né? Isso seria um baita de um panteísmo. A gente esquisito. tinha uma dor, assim, acho que é uma dor de todos nós, que é que a gente via nossos jovens, nossa geração, na sua vida cristã, mas com esse sentimento que o João falou no início, de que é como se a vida cristã não tocasse a realidade do nosso dia a dia. Ou tipo assim, a gente vivesse um dualismo, né? Então, a vida cristã funciona bem no domingo, no culto ou na minha devocional, mas chega segunda-feira, enfim, Jesus está só na devocional, se eu faço devocional ainda. Então, essa distância, né? Eu sempre uso esse exemplo, eu lembro, me marcou assim, no culto da juventude, a galera foi pro culto, tal, louvou, adorou, mas aí a galera saiu depois, aquele rolê pós-culto, e aí alguém começou a falar de Deus no rolê pós-culto, e aí um jovem pegou e falou assim, mas a gente já saiu da igreja agora, tipo, podemos falar besteira. Isso é comum, né? E eu lembro daquilo, pera, mas a gente, né, tipo, não, tem que estar em toda a vida. Então a gente tinha essa dor, então a gente entende que esse tema, essa temática da cosmovisão, de entender a cultura, é exatamente porque a gente não pode romper a nossa vida cristã da nossa vida, digamos assim, diária, cotidiana. Cristo é Senhor de todas as coisas e ele a nossa vida precisa tocar o chão da realidade. Então, essa era a nossa dor, digamos assim, e por isso que a gente buscou trazer esses conceitos e esses autores que buscam muito trazer isso, sabe? Falar sobre isso. Eu acho que essa missiologia, né? Eu acho que ela entra justamente no sentido que é o quê? Essas músicas e esses filmes e qualquer outro artefato cultural, por mais esquisito e talvez distante do cristianismo que esteja, ele, por ser feito por alguém criado à imagem de Deus, né? Ele carrega algum anseio, algum lapso de verdade, alguma coisinha ali, entendeu? E é nosso interesse ajudar as pessoas a entender como que essas pessoas que estão cantando, que elas enxergam da vida, entendeu? Não porque você vai evangelizar o seu Valença, mas porque você vai conversar com pessoas na sua faculdade que escutam ele, e elas pensam dessa forma, né? E que lidam com os mesmos dilemas e angústias. Né? Tipo assim, porque muitas vezes, né, a gente tem essa questão, Jesus é a resposta, né? Mas qual é a pergunta, né? Às vezes a gente não sabe quais são as perguntas que estão sendo feitas, justamente porque a gente fica nessa bolha, né? Essa bolha que, pra gente, é claro que Jesus é a resposta. Mas isso é uma coisa que depende de um pressuposto, entendeu? Depende de uma pergunta, né? A própria redenção, ela depende de uma criação e uma queda, né? Você não pode falar de Jesus sem explicar do porquê que ele veio pra morrer por nós, né? E sem explicar, tipo assim... E sem perceber os anseios que cada pessoa carrega, né? Então, assim, o nosso interesse... né, nessas exegeses culturais, nesses diálogos culturais, é justamente ajudar a igreja a identificar esses anseios em cada artefato cultural, né, para que elas possam entender as cosmovisões que circundam por aí. Né? E que a nossa geração se encaixe na narrativa bíblica, né? A gente tem até uma camiseta que é Encaixe-se na grande história. Existe uma realidade verdadeira, digamos assim, que a gente precisa viver, que é a realidade do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou de verdade. Né? E nós fomos criados, nós caímos, e Jesus nos oferece a redenção e nos propõe, agora está diante de nós o reino de Deus, uma nova vida, e isso é a realidade verdadeira. Então a gente se encaixar nessa história e não nas histórias humanistas, né, seculares, etc. Então existe uma história correta, uma maneira de ver o mundo, uma cosmovisão correta que o cristão deve viver a sua vida cotidiana e ordinária, e é isso que a gente busca trazer e ajudar as pessoas a, enfim, enxergarem mais, assim. Mas que legal esse lado, né, de puxar pra parte da missão, né? Porque eu lembro de uma vez eu ouvi falar que quando a gente pega um missionário que ele vai, sei lá, pra Índia, vai pra Arábia, ele fica lá estudando o povo, estudando as culturas, e tentando entender tal. Mas quando a gente quer pregar pro jovem, a gente muitas vezes não tenta entender o contexto que o cara tá, quais são os anseios exatamente, né? A gente quer... Porque a nossa barreira não é só geográfica, né? Existe uma barreira da profundidade do coração das pessoas. E é isso que a gente tem que transpor. Né? Sim, exato. A gente tem que, né, ouvir pra gente conseguir ouvir as perguntas que estão fazendo. Sim. Pra gente mostrar, não, a resposta pra essa pergunta é essa aqui, né? E
E até pra ter um momento bem didático do nosso podcast aqui, como é que vocês, pra caso alguém esteja ouvindo aqui, não sei se vai ter, que pensa, nossa, Cosmovisão, o que eles estão falando? O que é isso? Eu sei que tem Cosmo e Wanda, mas quem é Cosmovisão? Essa Eu gostei bastante. Como é que vocês explicariam pra alguém que nunca ouviu falar de Cosmovisão o que é isso? Por que é importante ver? Tá. Bom, geralmente o pessoal usa o conceito do óculos, né, pra explicar. Legal. E é uma boa analogia, mas Pra como come- toda pra começar é bom. como toda analogia, ela falha em algum momento, né? Por quê? Porque o óculos eu faço isso daqui, ó. Eu tiro, né? Então, assim, a cosmovisão, a gente gosta do conceito do James Sire, né? Ele fala dando o nome ao elefante. Ele diz que a cosmovisão é o conceito de cosmovisão, né? A cosmovisão é uma orientação fundamental do nosso coração que pode ser expressa através de uma narrativa, né? E que carrega pressupostos, né? E fornece uma orientação em relação ao mundo, né? Então a cosmovisão é algo profundamente arraigado no nosso coração, né? Ela funciona como essa bússola que nos orienta, né? Ela nos oferece uma narrativa para a gente entender o mundo e ela nos traz todos os nossos pressupostos, entendeu? Isso basicamente é a cosmovisão. Acho que a gente pode dar um exemplo para ficar claro, Bora. né? Então, assim, sendo bem prático, toda cosmovisão vai tentar responder 4 perguntas. Primeira, de onde a gente veio e tudo veio? O que deu de errado no mundo? Como isso pode ser consertado? E, por fim, para onde a gente está indo, né? Todo mundo vai responder isso aqui de alguma forma, né? Então, você pode ter... Mesmo inconscientemente Mesmo até. inconscientemente, tá? Então, assim, muitas pessoas não vão ter isso esquematizado, escrito, né? Ou então, qual é a sua cosmovisão? E o cara, a minha cosmovisão é essa e tal, assim, ele não vai ter isso, né? Mas está lá no coração. Né? E essa pessoa se move por isso, né? Os seus afetos, os seus desejos, sua visão de aquilo que a vida perfeita pra mim, a vida ideal é isso, né? Então, assim, qual que é a ideia? É que a partir disso é que você se move. Então, por exemplo, se você tem uma ideia de, por exemplo, vamos supor que você tem uma cosmovisão hedonista e a sua questão é o prazer, por exemplo. Então, a sua... de onde nós viemos? Aí você pode trazer aqui N coisas, tá? Aí eu vou pular isso aqui porque pode ser, eu posso ter vindo do acaso, aí não vou entrar nessas coisas assim. Mas, bem, o que deu de errado com o mundo, né? O que deu de errado no mundo é que, por exemplo, hoje nós temos a maldade, a tristeza, a crueldade humana, né? E uma privação do prazer. Exatamente, que no fundo é uma privação do estado de bem-estar, tá? Qual que é a solução para isso? A solução para isso é o amor, a gente buscar o amor a todo custo em todas as coisas, né? E assim, na busca do amor, eu ter prazer nisso, né? E isso, né, aos pouquinhos, isso vai tomando conta ali das suas pequenas decisões do dia a dia. Então, por exemplo, se você tem uma decisão para tomar, por exemplo, eu tenho entre o emprego X e o emprego Y, que é uma decisão completamente corriqueira do dia a dia de um jovem adulto, por exemplo, né? E que qualquer jovem vai ter que tomar um dia. Eu faço X ou Y. O que você vai considerar para isso? Na hora que você vai considerar tomar essa decisão, você vai ter vários pressupostos por trás. E nisso você vai ter o quê? O meu conceito de qual é a boa vida, qual é o sentido disso tudo aqui. E você vai levar isso em consideração na hora que você for tomar suas decisões. E as decisões menores do dia a dia são tomadas com base nisso. E lá no fundinho, um autor um dia chamou isso de cosmovisão. E acho que vale lembrar, né, que essa escolha baseada no hedonismo, né, baseada no prazer, pautada nisso, por mais bobinha e corriqueira que ela seja, muitas vezes, na maioria das vezes, a cosmovisão bíblica vai oferecer a outra alternativa, né, que é a alternativa da abnegação, né? Então, assim, às vezes, né, por exemplo, você tem que salvar alguém, né, mas se você salvar, você vai morrer, entendeu? O hedonista, ele escolhe se preservar. Entre o dever e o prazer, muitas vezes a gente tem que escolher o... Exatamente. Então assim, é muito crucial isso. E como o Lucas falou, é um negócio inconsciente, né? Muitas vezes, não é algo que você percebe, assim. Um outro... Tipo, por exemplo, você vai no McDonald's. Cada pessoa vai viver o McDonald's de uma forma diferente, por exemplo, sem fazer propaganda. Mas Sem Mas merchan. um empresário vai olhar um
um negócio do McDonald's vai falar, vai ser uma boa franquia. Porque os pressupostos dele, a base dele é empresarial, de negócio. Uma criança de 12 anos vai ter uma visão do McDonald's totalmente diferente. Ele quer um McLanche feliz, ele quer... Um vegano vai ter uma visão completamente diferente. Por quê? Porque essas pessoas viveram uma história, elas têm uma história por base do que é a vida perfeita, o que é a vida boa, etc. Que está moldando como elas veem, por exemplo, uma rede de fast food. E isso a gente faz em toda a nossa vida, em coisas cotidianas. Isso molda o tipo de pessoa que a gente está se tornando. Sim. E aí o problema é que às vezes a gente acha que tem uma crença de um jeito, mas a nossa cosmovisão tá levando a gente para um outro tipo de vida, Olha. né? E acho que só um adendo também, Aham. é que apesar de a cosmovisão ou a visão de mundo ter muito a ver com a sua perspectiva da realidade, isso não cai num relativismo. Isso pode cair num relativismo, mas não cai, né? Por quê? Porque apesar de cada pessoa ter a sua própria cosmovisão e enxergar a realidade de uma forma distorcida, nós como cristãos cremos que a cosmovisão bíblica, o que a Bíblia diz, é a verdade sobre o universo. Né? Então, a gente não está tendo a nossa verdade, né? O Schaeffer até brinca, né, que essa é a verdade verdadeira. Se cada um tem a sua verdade, a gente tem a verdade verdadeira. Legal. Então, assim, né, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? E aí entra muito das críticas ao conceito de cosmovisão, né? Porque às vezes é muito relativizado, né? E não é assim, né? Quando a gente fala de cosmovisão, a gente está falando, a cosmovisão cristã, a gente está falando de enxergar o mundo da maneira correta. Entendeu? E ela é objetiva, ela não é subjetiva, né? Ela não reside no que eu acho. Não, é o que Deus fala que é, entendeu? O que Deus fez. Então é isso. Nossa, que legal. Legal isso de pensar, né? Que tem várias, mas a nossa é a verdadeira, né? A nossa é a visão que é a correta. Dá uma... Porque senão a gente às vezes cai nessa, né? De, não, cada um tem seu jeito de enxergar, então... Mas não é isso, né? E é muito interessante isso do ser inconsciente, né? Que a gente às vezes não tem consciência dos pressupostos que a gente tá levando pra brincar. Eu lembro que eu fiz a faculdade lá no Mackenzie. E aí a gente tem uma matéria, todos os cursos tem lá, que é Introdução à Cosmovisão Reformada. E aí é chique. Legal. Acontece que, tipo assim, os professores mesmos ficam, alguns casos, né? Tipo, a galera não presta atenção, e o professor já vai, tipo, putz, ninguém vai prestar atenção no que eu vou falar mesmo. Mas mesmo assim, tá lá o livro do Sayer lá na bibliografia. Legal. E eu lembro que eu estudando lá, eu falei, caramba, olha aí, quanta coisa aqui, quantas formas de ver, e às vezes eu tô pensando desse jeito, mas não era pra eu estar, então é muito a gente tomar essa consciência, né? E isso é muito comum, porque às vezes a gente tem uma visão muito apenas, digamos assim, intelectualista, assim, no sentido... eu creio em Jesus, eu creio que ele morreu e ressuscitou com a minha mente, né? Mas as nossas afeições, o James Smith fala muito isso, o nosso coração está muito voltado para outras coisas. E o ponto é que aquilo que a gente crê de verdade está formando a gente num tipo de pessoa. E às vezes a gente fala, não, eu creio em Jesus, mas a gente está vivendo uma vida que, na verdade, está totalmente, digamos assim, deformando a gente, não formando a gente à imagem de Jesus. Por isso que pensar a nossa cosmovisão de forma intencional é também trazer práticas, hábitos que nos, que alinhem, que Nos integrem, moldem, nos moldem na forma correta, do tipo, isso daqui tá desalinhado. Se eu vivo uma cosmovisão cristã, se eu creio realmente nisso, tá desalinhado com essa prática minha aqui, com essa rotina, com esses hábitos, né? Então, o desafio nosso é, tipo, integrar e realmente ver o mundo de uma forma totalmente completa e cristã. Sim, eu acho que, para dar um exemplo disso, nessa questão de escolher entre o dever e o prazer, nós, que temos uma cosmovisão cristã, muitas vezes escolhemos o prazer. Como é que explica isso? Né? Como é que explica? Eu sei o que é certo e eu escolho o prazer. Não faz sentido, né? Mas é isso que o Lucas falou. A cosmovisão, ela não pode ser uma coisa... A gente não pode ver isso de uma forma cognitivista, né? É o que o James Smith chama de cérebro num palito, né? Olha. A gente pensa que... A gente pegou essa mentalidade cartesiana, né? De René Descartes, né? Penso, logo existo. E a gente reduz o ser humano a uma máquina que pensa, né? E a gente sabe que isso não é verdade, né? Quando você tá...
a Gabi, por exemplo. A Gabi tava na meta de 30 dias aí na academia, né? Consegui. Ela mora em frente ao BK. Ela mora em frente ao Burger King. Aí é difícil. Teve vezes que, tipo assim... Deu vontade. Deu vontade. E olha só que bacana, né? Você saber que aquilo te faz mal, muitas vezes não te impede de ir lá e comer aquele negócio, né? Então só saber não adianta, né? Nós precisamos aprender a amar. E isso é um grande problema. E é o que o James Smith fala no Você é Aquilo que Ama, né? E no Desejando o Reino, e na trilogia cultural dele. Mas nós precisamos formar uma cosmovisão cristã através de hábitos formativos, né? Então, assim, leitura da Bíblia, né? Oração, as práticas espirituais, né? A gente pode pensar a contemplação, né? A meditação, a comunhão, todos esses meios de graça. Às vezes os meios de graça que às vezes a gente até ignora, assim, porque às vezes são muito, muito ordinários, né? Mas são hábitos formativos, né? Então, por exemplo, por que eu acho que isso é tão perigoso, né? Porque enquanto a gente está ensinando a igreja a aprender cognitivamente sobre Jesus, a cultura já entendeu há muito tempo que a gente é o que a gente ama. Amo muito tudo isso, né? O slogan do McDonald's é isso, né? Então a gente percebe que ao longo domingo a gente tem lá aquela carga de informação e durante a semana a gente tem uma carga de formação. Entendeu? Nossa. Por exemplo, o James Smith fala isso no Você é Aquilo que Ama, né? Quando você entra dentro de um shopping, você está entrando dentro de um templo religioso, né? É um templo todo ornado e você vai passando pelos salões e encontra os santos, né? Você olha como aqueles santos são belos e quer se devotar a eles, então você entra dentro daqueles salões, encontra um sacerdote e você encontra você dá uma oferenda e ele te entrega, então, um artefato que te faz consumar o seu prazer, né? Isso é um shopping. É um shopping, é profundamente religioso, né? É profundamente atrelado às nossas afeições. Então, assim, é muito perigoso. A gente precisa, portanto, estar o tempo inteiro se contraformando, entendeu? Falei. Não, mas acho que é um grande desafio para a igreja hoje entender isso, mas não só entender isso, como saber como aplicar isso na igreja local, porque é difícil, né? E aí entra a importância, por exemplo, do culto. O culto, às vezes, ele é meio menosprezado pela gente. Ah, domingo tem culto. Tá, vou no culto lá, beleza, vou no culto, beleza, ok, fui no culto e ótimo, vou embora. Beleza, check. Fui no culto domingo. Estou Começando a semana. Comecei a semana joia, não matei o culto, tá? Só que assim, a gente não pega ali naquele domingo ordinário. A gente tem até um post que chama Milagre do Domingo. O Milagre do Domingo. É uma série de posts, né? Muito legal. Que é inclusive baseado no livro do Smith, que é o quê? O culto, ele é como é por um motivo. Porque o culto é um processo formativo. Por exemplo, você tem ali no culto significados por trás de cada momento da liturgia muito profundos. Que quando a gente não toma ciência disso e não ama aquilo, ama estar no culto e viver intencionalmente o culto, a gente acaba perdendo. Então, por exemplo, eu vou citar a liturgia presbiteriana, que é a liturgia que eu conheço. Então, por exemplo, a gente chega no culto e tem ali um momento, por exemplo, no começo da liturgia, antes da pregação, você tem um momento de confissão. Um momento de confissão, por que ele é importante? Claro, é um momento que você confessa seus pecados e tal, mas é um momento em que você percebe intencionalmente que você é pequeno, que você é pecador, que você necessita de um salvador e você relembra isso. E o seu coração, suas afeições e o seu intelecto também estão sendo constantemente ali, habitualmente, essa é a questão do Smith, habitualmente relembrando essas realidades. Então, beleza, aí você vai lá, tem um momento de confissão, logo depois do momento de confissão tem um momento de agradecimento pelo perdão dos pecados. Então, além de seu coração ser relembrado que você é pecador, você imediatamente é relembrado também que agora você não é mais escravo do pecado, você foi salvo. E aí, logo em seguida, você tem o louvor. Por que tem o louvor logo em seguida? Porque agora você está num momento de alegria. Você quer extravasar que você foi salvo. Você confessou o seu pecado, alguém te ouviu, intercedeu por você e agora você tem uma amizade com o Pai. Então agora você louva Ele. Então tem um porquê de ser o culto daquela forma. E depois disso você vem com a palavra. E por exemplo, depois do louvor... Você, assim, o pessoal costuma falar muito ministério de louvor. A H pode falar melhor que eu, porque ela é ministra de louvor.
né? Que você tem um momento de preparação para a palavra. O Lucas também. Né? Você tem um momento de preparação para a palavra. E na hora do louvor, às vezes a gente canta as letras muito automático. Sim. Né? E a gente para perceber que aquilo é formativo. Você, com certeza, já se pegou com a batidinha de funk na cabeça. Eu tenho certeza disso, não preciso esconder que eu sei. Tá? Por quê? Porque aquilo é chiclete. Aquilo forma você. E aos pouquinhos, se você deixar, aquilo vai te formando. E o louvor, né, ele é intencionalmente belo, né, ele tem a melodia e tem as letras ali, e você tem que tomar muito cuidado com o louvor que você louva. Porque você tá cantando aquilo e aquilo tá entrando, tá adentrando o seu coração. E é interessante como que você aprende muita teologia cantando. Exatamente. Assim, Sim. eu não sei, eu não vou saber a porcentagem disso, mas alguém podia fazer uma pesquisa disso um dia. O quanto que a gente aprende por meio de leitura bíblica, por meio de ler uma teologia sistemática, e o quanto que a gente aprendeu com louvor na nossa vida. Tenho certeza que vai dar uma porcentagem muito grande do que você aprendeu, por exemplo, com 3 palavrinhas, você aprendeu muita teologia. Né? Então, assim, o culto é um ato formativo do cristão. Então, viver intencionalmente o culto é uma coisa que a gente precisa resgatar. E um tesouro nosso que às vezes a gente ignora. Nossa, é fundamental isso, cara. E pra mim é até um negócio que pega, porque, por exemplo, a gente tem aqui em Pinheiro sábado a programação da mocidade e aí domingo tem os cultos, né? Então, tipo, sábado tenho, sei lá, minha responsabilidade aqui, tem que ver tal coisa, tal, mas no domingo a igreja aqui é bem grandinha, então, né, tô lá só sentado, tal, participando. E às vezes você cai aquela, tipo, tá, não, aqui tá tudo tranquilo e tal, e você só levanta, vamos levantar, ler o texto, tá bom, lê o texto, nem repara o que é que você tá lendo, nem pensa que o que você acabou de ler vai ter a ver com o que você vai cantar logo depois. Sim. E isso é pior na nossa geração, porque a gente não consegue focar em nada direito. Chama de distraído. Exato. Até uma coisa que o Lucas falou antes, né, da gente se inserir na narrativa bíblica, né? Existe esse... a Bíblia, ela conta uma história, né? Uhum. E essa história ela pode ser dividida em 6 capítulos, né? O primeiro capítulo é a criação, depois a queda, depois Israel, depois a vinda de Jesus. E nós estamos esperando esse último capítulo, que é a volta de Jesus. Mas enquanto isso, nós ficamos nesse capítulo aí, que é um hiato, né? Uma espera, que não significa nada. A gente está aqui, né, chupando dedo, tipo assim, fazendo nada, né? Mas não, nós estamos no ato 5, né? No capítulo 5 dessa história, que é da igreja, né? E eu acho que, assim, cara, é fundamental isso, né? Tipo, a coisa que mais me faz me sentir incluído nessa narrativa, todo culto, é na ceia, sabe? Sim. Eu sou de uma igreja que tem Ceia ceia todo domingo. completamente né? formativo. E aquilo pra mim é tão maravilhoso. Tipo assim, eu me sinto tão participante dessa história, sabe? E eu acho que isso é muito importante pra gente, né? Romper com essa desconexão, né? Eu acho que isso é uma grande urgência nossa, sabe? Porque, cara, a gente vive a nossa vida alienado. A gente tá muito alienado, né? E a desconexão é um grande problema, que a gente precisa combater, né? Uhum. Sim, com certeza. Nossa, eu Tô revendo processando, a né? minha vida Revendo inteira agora. inteira aqui, Nossa, caraca. fui em trocentos cultos e não valeu. Ai, meu Deus. Não, pois é, e tem esse aspecto, né, que você falou, né, de que a gente tá sendo formado, né, Sim. cotidianamente pelo aquilo que a gente consome, né, como eu tava vendo aí durante a conferência tudo. E a gente não para pra pensar, né? A gente vai comendo, igual quando você come vendo TV, que você nem vê o que você tá comendo. Você tá só pondo aqui na... Exatamente. Isso parte de uma disposição, né? Assim, nossa, de uma ação nossa com relação a isso que essa realidade que é colocada diante de nós. Então, igual você falou, tô pensando aqui, nossa, às vezes no domingo eu sento, eu leio, nem sei o que eu leio. E o João falou, né, a questão, às vezes, quando eu tô ministrando louvor, algumas vezes eu já falei, assim, pra igreja prestar bastante atenção naquilo que ela estava cantando. Porque às vezes são hinos, por exemplo, a Vineyard, quebrantado. É hino que você sabe de frente para trás, de trás para frente. E é uma canção que tem uma verdade tão profunda, que às vezes as pessoas elas cantam, ou pior, é um hino conhecido, a letra é projetada, mas o fato de ter uma letra, a pessoa ela precisa cantar lendo a letra, assim, né? Aí o mocinho da projeção erra. Isso não acontece, nenhuma igreja. Aí todo mundo olha pra ele. Ao invés da pessoa assim, não, eu conheço essa letra, eu sei o que eu tô cantando, eu sei a verdade que eu tô cantando, eu vou me concentrar nisso. Ou então a pessoa não conhece, ela vai ler aquela letra e ela vai entender a verdade que ela tá cantando. E é isso, assim, o ambiente musical de louvor na igreja, mas isso
É para tudo na nossa vida. É para uma leitura, é para um devocional, é para as minhas práticas ordinárias do dia a dia. É para tudo que eu faço, seja pequeno, seja grande. Mas isso parte de uma ação que eu tomo diante dessa realidade que é colocada diante de nós, né? Eu acho também que hoje em dia a gente vive muito na correria, né? E a É. gente quer a vida de Jesus, mas a gente não quer o estilo de vida de Jesus que vai nos levar para a vida de Olha. Jesus. Então é tipo aquele, digamos assim, por exemplo, eu vejo a Gabi que vai pra academia 30 Dias 30 dias consecutivos. consecutivos. Nossa. E eu falo, eu quero ser forte como a Gabi e ser saudável como a Gabi. Mas eu não quero o estilo de vida que leva a isso. No sentido assim, eu não quero acordar às 5 horas da manhã e ir pra academia. Eu quero continuar comendo fast food ou sei lá. Só que não, pra eu ter o tipo de vida de qualidade, ficar mais forte, vida saudável, eu preciso viver o estilo de vida que me leva a isso. E muitas vezes é isso. Eu me lembro até de ler aquele texto um dia, de Jesus fazendo aquele convite clássico, né? Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso pra vocês. E eu pensei assim, nossa, Jesus, eu já tô te seguindo faz um tempo e eu me sinto cansado e sobrecarregado. E eu vejo que é um problema da nossa geração. Mas aí Jesus, assim, eu continuei lendo e o Senhor falou comigo assim, então, continua lendo aí, vê o que fala o texto, né? Aí Jesus fala, aprendam de mim, né? Que sou manso e humilde de coração, e tomem sobre vocês o meu jugo. E então Jesus, ele oferece pra gente descanso e uma vida plena, mas ele convida a gente a aprender dele, como viver de verdade. E ele fala, toma o jugo, e o jugo é aquela ideia, né, dos dois animais. E Jesus tá aqui com o jugo dele, e é você entrar debaixo do jugo dele também, e caminhar no ritmo dele com ele. E às vezes a gente tá andando e Jesus ficou lá atrás. Nossa. Então, eu acho que é muito isso, assim, tipo, se inserir na história tipo, qual que é a agenda de Deus pra mim? Como que eu vivo o estilo de vida de Jesus? As práticas espirituais são essenciais nisso, né? Mas é imergir realmente você na história e naquilo que Jesus convida a gente, sabe? Sim. Não, e lembrar que Deus tem de fato uma agenda, né? Às vezes a gente acha que, pô, até preguei sobre isso lá na conferência. Às vezes a gente acha que porque não tá tendo mais os grandes mar vermelho se abrindo e o jumento falando, né? Porque não tá mais acontecendo essas coisas, né? Deus não tá mais agindo, né? Tem até as curas ali aqui, mas Deus não tá agindo, né? Então, assim, como é que fica isso, né? Mas isso é uma grande mentira, porque Deus está sustentando toda a realidade pela palavra do seu poder, né? E se nós entendemos isso, nós entendemos que Deus tem um propósito em cada dia. Ele tem uma agenda em cada dia. Então é isso, né? Tipo, eu acho que é a gente acordar, ter um momento ali com Jesus e falar: o que vai ser hoje, né? Como é que vai ser a vida hoje, sabe? E viver corandel, né? Diante de Deus. Cada passo diante de Deus, né? E no mundo a gente porque a gente sempre vive nesse dilema, assim, como que eu me envolvo com o mundo? Aí a gente tem ou a gente se entregue, digamos assim, se envolve com tudo de forma que rompe, digamos assim, onde a gente perde a nossa fidelidade ao Senhor, ou a gente se fecha numa bolha e na nossa bolha gospel pra gente continuar sendo fiel. Mas o chamado da gente é pra gente exercer uma presença fiel, que a gente é do mundo, tá no mundo, mas não é do mundo, né? A gente, como Daniel, servia lá no Palácio da Babilônia, mas a sua fidelidade, a sua submissão principal era ao Senhor Jesus, né? Sim. Nossa, Puxa. muita coisa pra processar, muita coisa legal que vocês falaram. Ainda nesse combo de conferência, né? Com tanta coisa, eu tava lembrando do que você tava falando ontem e tal, da gente servir, enfim. Dava pra ir longe o podcast, mas eu tinha pensado que eu ia falar e agora eu me perdi. Enfim, gravando de noite, galera. A gente tá depois de um dia longo de conferência. Exatamente. Tenha paciência com a gente. Às vezes a gente fala uma heresia aqui sem querer, foi sem querer. Ele me cutucou 3 vezes. É brincadeira. Não, mentira, ele cutucou só uma. Eu não consegui. Eu senti. Lembrei. Inclusive você falou esse ponto de a gente estar sempre na correria, né? Realmente um ponto da nossa geração. E fiquem ligados, porque a gente, logo antes de gravar isso aqui, estávamos gravando com o Alan Porto, exatamente falando sobre a sobrecarga que a gente vive hoje. E ele falou muito disso, né? De a gente manter as disciplinas espirituais em ordem, né? De a gente também
ter isso de, igual você falou, né? Você acorda, você já lê, já estuda a palavra, já fala com Deus, e daí você entende o que você tem pra fazer naquele dia, né? Que às vezes a gente passa batido já, mas quando é home office, você acorda, você já começa a digitar, olha, isso daqui nem... E são pontos que a gente tem que trabalhar, e que bom que a gente tem aí vocês, né, a galera do Efeito Prisma aí, puxando a pauta de tantos tópicos e se inserindo aí dentro do Instagram, que tira tanto tempo de tanta gente que fica lá Verdade. bobeando, vendo. Às vezes não é nem vendo, às vezes eu fico no Instagram só descendo pra eu A gente ocupar posta, meu olho, a assim. gente, a gente posta carrossel pra parar de rolar o feed, entendeu? Olha! Vai deixar de ser vertical e fica horizontal. Pensado. Não foi por isso não. Ele acabou de pensar Pensei nisso. nessa Já tá estratégia vendo. agora. Redimindo o feed. Exatamente. Mas é o que vocês têm feito. Tipo, quantas vezes eu tava rolando e apareceu um negócio do Prisma, não, peraí. Tenho outra, né? Não, estou vivendo... Sou cristão, tenho uma vida com Deus, não posso só ficar aqui rolando sem tomar atitude. Vamos pegar Sim. aqui. Quantas vezes o Prisma não foi o que me fez parar e não? Vamos deixar os memes de lado aqui e vamos fazer Legal. algo de útil. E, infelizmente, né, a gente tem um tempo limitado na nossa vida e um tempo limitado no nosso podcast. Oh. Então, queria que cada um de vocês fizesse suas considerações finais aí, o que vocês quiserem falar, se quiser só falar obrigado, se quiser me dar qualquer coisa. Então, a gente começou assim, então vamos finalizar desse jeito, beleza? Guarda o coração. Querido. Queridos. Não, eu só acho o nosso desejo do Prisma é realmente servir a nossa geração no nosso tempo. A gente vê a galera necessitada, assim, nós todos somos necessitados, e a gente vê muitas vezes esse dualismo na nossa vida, onde a nossa fé não fala a nossa realidade. E o nosso desejo do fundo do coração é realmente, assim, que as pessoas vejam que Jesus Cristo é real, é presente, é a realidade verdadeira, ele está no nosso meio, e ele convida a gente para viver uma vida plena, e faz esse convite: venham a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te dar descanso, e que a gente possa ouvir, romper com os dualismos e viver realmente essa vida, assim, no reino de Deus mesmo, que é o que o Senhor chama a gente. Acho que é o desejo do nosso coração, sabe? Ver a galera vivendo a vida cristã em todas as áreas da vida, de forma integral, cheia do Espírito, assim, nas suas atividades ordinárias, e que essa fé, assim, transborde, sabe? No dia a dia. É isso. Que legal. Hoje, na conferência, eu fui bastante confrontado com vários problemas muito diferentes. Tipo, extremamente diferentes, né? A gente tem o problema com a internet, nós temos o problema das missões urbanas, nós temos problemas com os povos originais, nós temos problemas com as garotas de programa e o evangelismo delas, né? Nós temos problemas em vários contextos, né? E eu fiquei olhando para isso tudo e eu fiquei assim: Jesus, é muita coisa, e eu sou muito pequeno, eu sou muito impotente, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo, né? E aí eu fui no stand da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu vi lá o trabalho que eles fazem de traduzir Bíblias, sabe? E traduzir Bíblias para, tipo assim, povos nunca alcançados antes, né? Eu fiquei tão emocionado, eu pensei assim, e eu tive uma paz assim na hora, eu fiquei assim: olha, ok, eu sou pequeno, mas a igreja é grande e Jesus é o Senhor da missão, Amém. né? Então, assim, eu acho que duas coisas que eu gostaria de falar, né, quanto a isso, né? Primeiro, a você que está escutando, sirva onde Deus te colocou, né? Eu acho que, assim, você faz parte desse belo mosaico chamado igreja, né? E a segunda coisa é, se tem algo que queima no seu coração, né? Às vezes não espere alguém que já está fazendo algo falar sobre isso, mas faça você isso, né? Acho que foi assim que o Prisma nasceu, né? A gente não esperou alguém falar sobre a vida integral. A gente foi lá e fez, né? Então acho que às vezes Deus está te chamando para isso. Então, assim, mas o grande ponto é: Jesus é o Senhor da missão, né? Então, assim, quem ele quiser salvar, ele vai salvar, e ele está no controle. E isso a gente pode descansar, né? Isso é muito bom. Pois essa palavra pastoral, e que eu amei. Eu gosto muito de podcasts que me deixam recomendações de leitura do final para eu poder. Porque é muita coisa, né? Muita coisa para digerir. E às vezes você quer mais. Né? E aí, para onde você vai? Aí eu queria só deixar umas recomendações de leitura pra galera, tá?
Aí se quiser ir nessa ordem, eu acho que é uma boa ordem. O Criação Restaurada, Albert Wolters. do Walters. Depois A Visão Transformadora, do Middleton. Depois você pode ir pro... Qual que seria melhor agora? Acho que depois dele pode vir... Acho que ainda no Schaefer ainda não. Acho que... Não, eu diria pra ir depois no dele. Timothy Keller. O Timothy Keller fala muito disso. Aí, acho que é tudo do Keller, que o Keller é espetacular, né? Igreja Centrada é uma boa Igreja síntese de Centrada. como dialogar Isso, aí. como fazer isso na igreja local, principalmente, né? Legal. E do Keller aí, eu acho que sim, aí você pode ir para coisas mais aprofundadas, que aí vem tudo do Francis Schaeffer, né? Principalmente a trilogia dele, que é o O Deus que intervém. o Morte da Razão e o Deus que se revela. E aí, se você quiser ir mais fundo ainda, tem o James Smith, que a gente citou aqui, que é o Você é Aquilo que Ama. A trilogia dele, que é o Desejando o Reino, Imaginando o Reino e Aguardando o Rei. Legal. E aí, se você quiser ir mais fundo ainda, tem o Doiverd, né? Que a gente fala muito, que aí é filosofia mesmo. Mas aí tem que pesada, ler a introdução né? dele. Que Pra aí ler a introdução, você tem Isso. que ler Contornos da Filosofia Cristã, Do Carlsbeck. do Carlsbeck. Isso aí. E aí você pode ler Doivers no Isso. Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Isso, e é Raiz da E aí Cultura acabou. Ocidental. Aí daí você... E aí você o- tá o formado, mundo- pode... Mestrando. E é isso aí. Então, assim, queria deixar as palavras dos meninos são as minhas. E que o Senhor nos ajude, de verdade, né? Que o Espírito Santo nos guie nisso aí. Ser o último tem aquela coisa, né? Vou falar igual o Daniel fala, assino o relator, Relator, né? acompanha o voto do Acompanha o voto do relator. Não, mas eu acho que é o que os meninos falaram e dizer pro pessoal contar com a gente, né? Nessa caminhada, dúvidas, qualquer coisa, mande pra gente, porque é o que a gente falou, a gente tá aqui para servir. O nosso coração se sente muito privilegiado de, né, ser um instrumento nas mãos de Deus através das nossas profissões, onde Ele tem nos colocado, e através do Prisma, né, em especial. Então, assim, conte conosco nessa caminhada, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos capacite vocês, né, nas suas vocações, onde o Senhor tem colocado vocês, nas suas igrejas, que vocês amem a igreja de vocês, que vocês sirvam na igreja de vocês, e que realmente a gente seja crie essa comunidade mesmo de exercer essa presença fiel na nossa cultura e na nossa sociedade. E acho que vale falar só, desculpa, a gente tem nosso clube do Prisma. Eu ia falar pra vocês Então- puxarem, então vai lá. O clube é a gente, todo mundo aqui é voluntário, então o Prisma não tem, digamos assim, renda, né? Mas a gente, pro Ministério ser sustentável, o clube é uma forma de viabilizar isso, né? Sustentabilidade. E é uma plataforma onde a gente tem lançado, assim, materiais, artigos, revistas, para aprofundar os temas que a gente discute no Instagram, que é de uma forma, acaba sendo mais superficial pela própria plataforma, mas no clube é essa ideia da gente, tipo assim, conversar mais com as pessoas, dialogar, ajudar as pessoas a servir nas suas igrejas locais. Então a gente tem Uma lição. uma lição de estudo para você aplicar nos grupos pequenos. A gente tem uma aula mensal. Então, assim, são recursos que a gente criou aí e disponibiliza todo mês com temas diferentes e temas relevantes, assim. Então, esse mês a gente está conversando sobre o imaginário cristão. Então, como que é? Entre guarda-roupas, parábolas e anéis. Isso. Olha aí. Sobre o imaginário cristão, a gente já falou sobre Quem pegou a evangelismo. referência, pegou. A gente já falou sim, de referência. evangelismo, etc. Então, você pode assinar lá e com isso você também está ajudando o nosso ministério. E eu creio que também que está acessando um bom conteúdo para se aprofundar nesses temas que a gente fala. Boa. Sensacional, gente. Já era fã, agora sou ainda mais fã de vocês conhecendo. Inclusive, eu vou fazer a lição de casa e entrar aí no clube também. Aê! E queria agradecer de coração vocês estarem aí nessa noite gelada de São Paulo, gravando aqui com a gente. É uma honra receber vocês no MP3 e vamos junto. Que noite, sério, que noite. Que dia inteiro de conferência, de estar aqui junto com vocês, aprender tanto. Ainda tem toda a trilha de estudo perfeitinha já lançada, cara. Vai sair formado em Prisma. E pra você que tá aí assistindo, se você tá assistindo, imagino que você já saiba, mas o MP3 toda terça, 9h30 da noite, na IPPTV, o canal da nossa igreja presbiteriana de Pinheiros. Cada vez com convidados sensacionais. E
Mocidade todo sábado, 6 da tarde, tá? Era pra você saber isso aí já. Se você não é de São Paulo, ache uma igreja local na sua cidade pra frequentar. É isso aí. E valeu, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você tava assistindo. E é isso aí, valeu. Valeu. Falou, galera.